O inferno está cheio de membros de igreja. Essa frase, dura como espada, já foi proclamada com lágrimas nos olhos por homens como George Whitefield, Leonard Ravenhill e tantos outros que se recusavam a suavizar a verdade. E, ainda hoje, ela corta fundo, porque a realidade por trás dela não mudou. Não estamos falando de ateus convictos, nem de criminosos endurecidos, mas de homens e mulheres que cantam hinos, frequentam cultos, vestem-se de maneira respeitosa e até servem no ministério, mas nunca nasceram de novo. Jesus advertiu com clareza: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. Essas palavras não se dirigiam a pagãos, mas a religiosos. A maior tragédia não é um mundo sem religião, mas uma igreja cheia de religiosidade sem vida. Imagine um domingo de manhã, bancos ocupados, vozes elevadas em louvor, orações recitadas com fervor aparente. Tudo parece em ordem. Mas, aos olhos de Deus, pode haver apenas um ajuntamento de corações não regenerados. Whitefield dizia que um homem perdido no mundo é triste, mas um homem perdido dentro da igreja é trágico. Esta mensagem é um convite ao exame profundo. Não para condenar por condenar. Vamos expor as marcas de uma fé ilusória e apontar o único caminho para escapar desse destino eterno. Vivemos uma era de abundância religiosa. Igrejas lotadas, ministérios organizados, conferências transmitidas ao vivo para milhares de espectadores. Temos cultos diários, louvores emocionantes, pregações eloquentes e uma produção visual impecável. Aos olhos humanos, parece o auge da vitalidade espiritual. Mas, se olharmos com a lupa da Palavra de Deus, veremos algo alarmante: uma multidão de membros que conhecem a liturgia, mas nunca conheceram o Senhor. O problema não está na falta de informação bíblica. Pelo contrário, nunca se pregou tanto, nunca se teve tanto acesso a sermões, livros e cursos teológicos. A crise é outra: a confusão entre participação religiosa e novo nascimento. Muitos acreditam que, porque frequentam um templo regularmente, estão seguros. Acham que assinar uma declaração de fé ou servir em um ministério é equivalente à salvação. George Whitefield via esse cenário no século XVIII. Ele se deparava com congregações cheias de pessoas que sabiam citar versículos, que mantinham uma vida moralmente correta, mas que jamais haviam experimentado a regeneração pelo Espírito Santo. Ele chamava isso de fé emprestada, uma crença herdada da família, moldada pela tradição e reforçada pela cultura, mas sem raiz no coração. Hoje, essa fé emprestada assume novas formas. Há aqueles que se definem como cristãos porque seguem canais evangélicos nas redes sociais, compartilham versículos nas postagens e usam frases como "Deus é fiel" em conversas. Há os que participam ativamente da comunidade, que organizam eventos e lideram grupos, mas que, na vida privada, permanecem indiferentes à santidade de Deus. A Escritura é clara. É a tendência de construir uma imagem de piedade para os outros verem, enquanto o coração permanece intocado. O apóstolo Paulo descreveu isso como tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. 2 Timóteo 3:5. E esse tipo de religiosidade não apenas engana os outros, mas, pior, engana a própria pessoa que a pratica. Essa ilusão é confortadora. Ela permite que a consciência durma tranquila, convencida de que tudo está bem. É como um paciente que, com a doença avançando, evita o diagnóstico porque teme o resultado. No entanto, mas também por religiosos respeitáveis que jamais se renderam à cruz. No presente, o perigo aumentou. A cultura do entretenimento infiltrou-se no culto, substituindo o quebrantamento pela euforia momentânea. O arrependimento foi trocado por mensagens motivacionais. A cruz foi retirada do centro e colocada como um símbolo decorativo. Tudo isso alimenta a ilusão de que estar envolvido é o mesmo que estar salvo. O quadro é grave porque o engano interno é mais difícil de desfazer que a incredulidade aberta. Um ateu sabe que não crê, mas um religioso enganado está convencido de que crê. Por isso, a palavra nos chama repetidamente a nos examinarmos.
Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. 2 Coríntios 13:5. Essa é a realidade do nosso tempo. Muitos estão assentados nos bancos, ocupados no serviço, aplaudidos por sua dedicação, mas espiritualmente mortos. E enquanto não houver um encontro real com Cristo, tudo isso é apenas forma sem essência. A questão da falsa conversão não é uma invenção dos pregadores reformados ou avivalistas modernos. Ela é uma advertência direta das Escrituras, repetida por Cristo e pelos apóstolos. Em Mateus 7, 21-23, Jesus declara: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. A raiz do problema é que essas ações não fluem de um coração regenerado. São frutos externos sem vida interna. Em Apocalipse 3:1, na carta à igreja de Sardes, o Senhor diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Essa descrição é assustadora. Sardes tinha reputação de igreja viva, mas aos olhos de Deus estava espiritualmente morta. É o retrato fiel de muitos ajuntamentos modernos, lotados de programas e atividades, mas sem a presença real do Espírito Santo. George Whitefield pregava sobre isso com uma clareza que cortava como espada. Em um de seus sermões mais conhecidos, ele afirmou: o homem pode ir à igreja, recitar orações, participar dos sacramentos, e ainda assim ser um estranho para a verdadeira religião do coração. Para Whitefield, a marca infalível de um verdadeiro cristão era o novo nascimento, a obra sobrenatural pela qual Deus transforma a natureza do homem, dando-lhe novos desejos, novamente novo coração. No século XVIII, Whitefield via multidões que conheciam a doutrina correta, que viviam de maneira moralmente aceitável, mas que nunca haviam passado por essa transformação. Em João 3:3, Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um líder religioso, conhecedor das Escrituras e respeitado na comunidade, mas mesmo assim Jesus declarou que isso não bastava. Whitefield repetia essa passagem incessantemente. Ele acreditava que a necessidade de nascer de novo não era apenas para pecadores evidentes, ladrões, adúlteros, blasfemos, mas também, e talvez principalmente, para os pecadores respeitáveis que ocupam os bancos das igrejas. Ele dizia: vocês devem nascer de novo, não importa se são ministros, diáconos ou membros exemplares, sem um novo nascimento. Estão perdidos. Essa ênfase não era exagero. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3:5, fala de pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. A aparência pode enganar os homens. A multiplicação de igrejas não garante a multiplicação de conversões verdadeiras. Sem a obra do Espírito, o templo se torna apenas um salão de eventos religiosos. E a Bíblia insiste: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:16. Não são as folhas, nem as flores, mas os frutos, evidências visíveis de uma vida transformada. Portanto, assim como George Whitefield pregava com clareza e intensidade, vamos expor a verdade com amor, mas sem diluir seu peso. Ponto 1. Aparência de piedade versus essência da fé. A primeira marca de uma fé falsa é a confiança excessiva na aparência. O apóstolo Paulo já advertia sobre aqueles que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. 2 Timóteo 3:5. Isso significa que é possível parecer devoto, falar com vocabulário cristão, participar de todas as reuniões, e ainda assim, estar espiritualmente morto. A análise simbólica ajuda a entender. Uma árvore pode estar cheia de folhas verdes, mas, se não há fruto, é sinal de que a vida interior não está saudável. Assim, muitos cultivam a folhagem da religiosidade, vestimenta adequada, frequência regular aos cultos,
habilidade de citar versículos, mas não carregam o fruto do arrependimento, do amor sincero a Deus e da obediência à sua palavra. George Whitefield dizia que a forma sem poder é mais perigosa que a impiedade declarada, porque embala a alma em um sono confortável até que seja tarde demais. Ele via em sua época multidões que conheciam a liturgia melhor que a Bíblia, e isso não produzia vida. O mesmo ocorre hoje. Quando crentes se tornam mais preocupados com sua reputação diante dos outros do que com a sua posição diante de Deus. A essência da fé não está no exterior, mas na transformação interior operada pelo Espírito. Sem isso, tudo não passa de encenação religiosa. Ponto 2. A fé herdada e a fé emprestada. Whitefield frequentemente denunciava o que ele chamava de fé emprestada, aquela que não nasceu da experiência pessoal com Cristo, mas foi recebida de forma indireta, pela tradição familiar ou influência cultural. Em João 1:12-13, lemos que aos que receberam Cristo foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso significa que não se entra no reino de Deus por herança de família, por batismo infantil ou por ligação com uma denominação. A fé verdadeira exige um encontro pessoal e transformador com o Salvador. A análise simbólica pode ilustrar. É como um viajante que segura o bilhete de outra pessoa. Ele pode se sentir seguro porque o papel está em suas mãos, mas, quando o momento do embarque chegar, será barrado, porque o bilhete não está em seu nome. Assim é com aqueles que se apoiam na fé dos pais ou na tradição da igreja. Hoje, essa fé emprestada é vista em jovens que crescem em ambientes cristãos. Participam das atividades da igreja, mas nunca entregaram o coração a Cristo. Eles sabem na linguagem do reino, mas não pertencem ao rei. Ponto 3. Ritual sem arrependimento. Outra marca da falsa conversão é a prática de rituais religiosos sem a presença de arrependimento genuíno. Em Isaías 29:13, Deus diz: levantar as mãos no louvor e decorar versículos, e, ainda assim, continuar escravo dos mesmos pecados. Ponto 4. O novo nascimento como única evidência de salvação. No centro da pregação de Whitefield estava a mensagem: você deve nascer de novo. Ele não via essa frase como um slogan evangelístico, mas como a verdade essencial do Evangelho. Sem o novo nascimento, não há salvação. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo escreve: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A regeneração muda a natureza da pessoa, não apenas seu comportamento exterior. Ela não apenas adota novos hábitos, mas recebe um novo coração, novos desejos e um novo propósito. Whitefield pregava que o novo nascimento era como uma ressurreição espiritual, o morto recebendo vida. Sem isso, qualquer forma de fé é ilusória. E o sinal dessa transformação não é apenas a mudança de palavras, mas a mudança de vida. Ponto 5. O perigo da segurança falsa. A segurança falsa é um dos maiores perigos da vida cristã. É acreditar que tudo está bem porque todos ao redor confirmam essa impressão. É como um navio com um pequeno rombo abaixo da linha d'água. Por fora, tudo parece perfeito, mas, por dentro, a água está entrando, e o afundamento é inevitável. Jesus confrontou essa ilusão nas parábolas das 10 virgens, Mateus 25:1-13, e do trigo e do joio, Mateus 13:2-24-30. Em ambas, a semelhança externa era grande, mas a diferença interna era decisiva. Whitefield dizia que a falsa segurança é como um veneno adocicado, não produz dor imediata, mas mata lentamente. Ele pregava com urgência para arrancar os ouvintes dessa letargia espiritual, lembrando que o dia do juízo revelará a verdade sobre cada coração. Esses 5 pontos: aparência sem essência, fé emprestada, ritual vazio, ausência de novo nascimento e segurança falsa, formam o núcleo da crise espiritual que lota o inferno com membros de igreja. São alertas que a Bíblia repete e que Whitefield bradava com paixão. A única saída é a mesma que Jesus apresentou a Nicodemos: nascer de novo. Sem isso, toda religiosidade será em vão.
A palavra de Deus é clara: a falsa conversão não é apenas um erro teológico, é um caminho que conduz à condenação eterna. Jesus não amenizou essa verdade. Em Mateus 7:23, ele declara: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas palavras não são dirigidas a ateus militantes, mas a pessoas que clamavam o Senhor. O pecador consciente de sua condição pode ser alcançado pelo Evangelho. O religioso iludido, porém, acredita que já está seguro e, por isso, não vê necessidade de mudança. É como um paciente que ignora os sintomas fatais porque acha que está saudável. George Whitefield advertia que o inferno está cheio de pessoas respeitáveis. A igreja de Sardes é elogiada pela sua reputação de viva, mas o diagnóstico de Cristo é direto: estás morta. Essa discrepância entre reputação e realidade é um sinal de que juízo divino é inevitável se não houver arrependimento. O profeta Amós também advertiu Israel, que mantinha o culto e as festas religiosas, mas vivia em pecado: odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes não me agradam. Amós 5:21. Isso revela que Deus não se impressiona com atividades religiosas externas quando o coração permanece longe dele. A análise simbólica mostra que uma igreja cheia, mas espiritualmente vazia, é como uma represa que parece estável, mas que, por dentro, tem rachaduras invisíveis. No dia certo, sob pressão, ela rompe, e a destruição é total. Assim será no dia do juízo. A pessoa pode se mover dentro da igreja, mas não produz fruto que glorifique a Deus. Vive em constante luta contra o pecado, mas sem vitória, porque não tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Vive dependendo de esforços humanos, de regras externas, de elogios e cargos para manter a aparência. Whitefield insistia que essa condição é mortal não apenas porque leva ao inferno, mas porque engana durante toda a vida. É uma escravidão silenciosa. Enquanto o pecador declarado muitas vezes sente o peso de sua culpa, o religioso nominal se sente confortável, seguro, elogiado, e por isso não busca o médico que pode curá-lo. O apóstolo Pedro também alerta em 1 Pedro 4:17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O juízo não começa pelo mundo, mas pelo povo de Deus. Isso significa que as igrejas serão peneiradas. Permanecem firmes porque sua fé é genuína. Os que têm fé falsa, porém, serão lançados fora, como ramos secos. João 15:6. Essas consequências deveriam produzir em nós um santo temor. Não um medo paralisante, mas uma consciência séria de que a salvação é coisa de vida ou morte, de eternidade com Deus ou eternidade sem Deus. Whitefield pregava como se visse as portas do inferno abertas diante de sua audiência, e por isso implorava que se voltassem para Cristo antes que fosse tarde demais. Ignorar esse chamado é escolher deliberadamente o caminho largo que conduz à perdição. Mateus 7:13. É preferir o aplauso dos homens ao reconhecimento de Deus. É valorizar a liturgia mais que a santidade. É trocar a cruz pelo palco, o arrependimento pela autoajuda, a adoração verdadeira por um espetáculo. No fim, não será a frequência à igreja que decidirá nosso destino, mas a pergunta: Cristo vive em você? 2 Coríntios 13:5. O chamado de Cristo nunca foi para um envolvimento superficial, mas para uma rendição total. Ele não disse: sigam-me aos domingos, mas, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. O convite de hoje é para que você examine sua fé à luz da palavra. Pergunte a si mesmo com honestidade: minha vida foi realmente transformada pelo novo nascimento ou apenas se adaptou a um padrão religioso? Eu conheço a Cristo intimamente ou apenas conheço o ambiente onde ele é mencionado? George Whitefield, em suas pregações, não hesitava em confrontar congregações inteiras com essa questão. Ele sabia que, sem o novo nascimento, toda prática religiosa é vã. Ele dizia: vocês devem nascer de novo, ministros, diáconos, líderes, membros. Sem isso, não verão o reino.
Hoje, a voz do Espírito ainda ecoa. Talvez você esteja ativo em sua igreja. Talvez seja reconhecido como um bom cristão, mas sabe, no fundo, que nunca se rendeu completamente. Pode ter frequentado cultos durante anos, participado de ministérios e até pregado. Ele chama você para se arrepender de uma fé apenas exterior e para clamar por um encontro real com Ele. O arrependimento verdadeiro envolve reconhecer o pecado, odiá-lo e abandoná-lo. Envolve confiar na obra completa de Cristo na cruz, entendendo que nenhuma obra humana pode acrescentar algo à salvação. É um ato de fé e rendição, deixar de lado toda autoconfiança e lançar-se totalmente na graça de Deus. Se você percebe que tem vivido de aparência, hoje é o dia de confessar isso diante do Senhor. Não se trata de vergonha pública, mas de sinceridade diante de Deus. Ore algo como: Senhor, reconheço que tenho vivido uma fé superficial. Rasga o meu coração, destrói minha fachada. Dá-me um espírito quebrantado. Faz nascer em mim uma nova vida pelo teu Espírito. Não quero apenas frequentar a tua casa, quero habitar na tua presença. Essa oração, feita de forma sincera, é o início de uma jornada transformadora. Não é um ritual mágico, mas o clamor de uma alma que deseja ser lavada pelo sangue do Cordeiro. Whitefield pregava com lágrimas, não para manipular emoções, mas porque via a urgência da decisão. Ele sabia que o amanhã não é garantido. Por isso, não adie. O que está em jogo é a eternidade. Se você já nasceu de novo, este convite também é para você. Mas com outro propósito, examine-se para ver se está vivendo de maneira coerente com a sua nova vida. A verdadeira fé produz frutos visíveis: amor, santidade, generosidade, obediência. Não se contente com o passado, busque continuamente ser cheio do Espírito. Este é o momento de responder. Não endureça o coração. Lembre-se, a membresia não salva, o título não salva, o serviço não salva. Somente Cristo salva. E Ele está chamando agora. Olhando para tudo que ouvimos hoje, uma verdade permanece inegociável. Estar dentro da igreja não é o mesmo que estar em Cristo. O inferno está cheio de membros de igreja porque muitos confundem participação com salvação, tradição com transformação, aparência com essência. George Whitefield pregava como quem via a eternidade diante de si. Ele sabia que a vida é breve e que a eternidade é longa demais para ser negligenciada. Sua voz, ainda ecoando através dos séculos, nos lembra: você deve nascer de novo. Não como um conselho opcional, mas como a condição indispensável para ver o reino de Deus. Hoje, a palavra nos chamou a examinar o coração, a pesar nossas motivações e a perguntar com sinceridade: Cristo vive em mim? Minha fé produz frutos dignos de arrependimento? Minha vida foi crucificada com Ele? Se a resposta for não sei ou acho que não, não saia deste momento sem se voltar completamente para Ele. O tempo da graça é agora. A porta ainda está aberta. O sangue de Jesus ainda clama por perdão. Mas essa porta não ficará aberta para sempre. Não confie na reputação, nos títulos ou na rotina religiosa. No dia do juízo, não será a frequência aos cultos que contará, mas a realidade de ter sido feito nova criatura. O livro da vida não registra cargos ou funções, mas nomes de filhos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso, aceite o convite, arrependa-se, creia e renda-se completamente a Cristo. Que esta mensagem não seja apenas mais um vídeo assistido, mas o marco de uma nova história na sua vida. Se esta palavra falou ao seu coração, inscreva-se no canal Voz da Cruz. Compartilhe com alguém que precisa ouvir a verdade antes que seja tarde demais. E nos comentários, escreva: quero estar em Cristo, não apenas na igreja. Vamos orar por você. O tempo é agora. O céu ainda está chamando. Não endureça o coração. Responda enquanto é dia.